Olá, agora vamos ver a parte de equações da conservação. A primeira equação da conservação que a gente revisa é a da conservação da massa, ou também chamada de equação da continuidade. A equação da conservação da massa ou da continuidade na versão integral, que é essa que está mostrada aqui no slide, é a versão que a gente acaba usando mais em propulsão aeronáutica, por ser mais prática. Então nós temos aqui, ela está na sua versão vetorial, nós temos, vamos trocar de cor aqui, duas parcelas. A primeira parcela da equação é esse pedaço aqui, onde tem a derivada temporal, e a segunda parcela é essa segunda integral. Esse símbolo é de volume e o S é de superfície. Eles estão sendo referenciados a esse desenho aqui, onde você tem um escoamento, então você tem as linhas de corrente. Eu separei uma superfície diferencial chamada de ds. Você tem um vetor normal, a área, geralmente a gente chama de N, e você tem o vetor velocidade que cruza, que no caso é o vetor V. Né? Nós temos aqui também um volumezinho diferencial para demonstrar, e esse aqui é o nosso volume de controle. Então, esses símbolos estão indicados com relação a esse desenho. Tá? O que nós temos em produto escalar aqui, esse símbolozinho ele é produto escalar, e na verdade ele indica, no caso, o sentido da massa, se ela entra ou se ela sai. Quando a gente tem um produto escalar de velocidade por diferencial da área maior que zero, pela convenção que eu estou usando aqui, a massa sai do volume de controle. Se você tem um produto escalar da velocidade com a área menor do que zero, ele vai dar uma massa que entra. Então, é como se eu tivesse um quadradinho. Quando esse m ponto entra, ele vai dar um valor negativo. Quando esse m ponto sai, ele vai dar um valor positivo. Essa é a convenção que eu estou usando, tá? Por causa dessa integral. Então, só relembrando o que seria esse produto escalar, esse ponto, ele na verdade indica o módulo do vetor velocidade, que multiplica o módulo do vetor área diferencial, cosseno do ângulo entre eles. Então, quando você tem o vetor velocidade e o vetor da área, o ângulo entre eles é o equivalente a esse produto escalar. Então, continuando, o que são esses dois termos? Essa é a parte importante para entender dessa equação. Nós temos aqui essa primeira integral, que ela na verdade representa, se você for ver, a massa que tem dentro do volume. Isso porque, se você for lembrar, densidade é igual massa por volume. Quando eu pego e multiplico ρ por volume, vai me dar massa. A diferença desse cara aqui para esse cara aqui é que eu estou na versão diferencial. Quando eu integro, eu estou somando todos os pedacinhos de volume multiplicados pela densidade. Então, esse cara aqui é m. E essa grande parcela com o dt da integral no volume da massa, que é isso que ele está fazendo, é, na verdade, a variação da massa no meu volume de controle com o tempo. Beleza, essa é a primeira parcela. A segunda parcela, que é essa segunda diferencial aqui, ela é uma integral na superfície, ou seja, você faz o somatório dos valores que entram e saem ao longo de toda a superfície. O sinal desse produto escalar é que vai dar quem entra e quem sai, tá? Mas ele tá aqui, essa parcela, ela na verdade é o que a gente reconhece como fluxo de massa, que é o tal do m ponto. Nota que é importante aqui, massa é quilograma, fluxo de massa é quilogramas por segundo. Quando eu pego essa integral da massa e divido e faço a derivada no tempo, esse fator aqui dá quilogramas por segundo. Então, a gente tem quilogramas por segundo nesse pedaço aqui, quilogramas por segundo nesse pedaço aqui. Então, ou seja, a equação combina de forma dimensional. O somatório de tudo isso aí dá zero. Ou seja, o que essa equação está nos dizendo? Ela está simplesmente dizendo tudo que entra ou sai, que é esse fator aqui, isso aqui ele representa para nós todo o somatório
dos fluxos de massas que entram e saem. Então, o somatório de todos os fluxos de massa que entra e sai, mais o quanto você tem de variação de massa dentro do teu volume controle, ou seja, o quanto ficou lá dentro ou o quanto saiu lá de dentro, porque isso aqui é uma taxa, é igual a zero, ou seja, a conservação da massa. A massa não se cria, nem se destrói, ela na verdade entra, sai e se acumula. Isso é a conservação da massa. Vamos ver uma aplicaçãozinha desse cara. Então eu tenho aqui um exemplo bem clássico. É um misturador de gases com duas entradas e uma saída. Então ele é um misturador de gases, duas entradas e uma saída. E numa das entradas você tem 5 kg de ar entrando a 500 graus Celsius. Na saída, sai 8 kg por segundo de ar também a 400 graus Celsius. Está em regime permanente. Todas as entradas e saídas estão com pressão de 1 atm. Considere a constante do gás ideal do ar a igual a 287, ou seja, isso aqui é gás ideal. E que a área transversal de passagem do fluido nas duas canalizações de entrada e na de saída são de 0,3 metros quadrados. O que ele pede é: A. Mostra as simplificações possíveis na equação da continuidade, para esse caso, e B. Determine o valor da velocidade média da entrada. Então, vamos primeiro fazer um desenhozinho. A equação da continuidade já está aqui. Já vamos simplificar ela. Mas vou fazer um desenho representando esse problema. Você tem um misturador. O misturador é, na verdade, um tanque, um sistema. Esse aqui é o nosso misturador. No caso, a gente tem duas entradas. Então, eu vou botar uma entrada 1 aqui e uma entrada 2 aqui. Onde a entrada está é irrelevante. E nós temos uma saída. Eu vou chamar de 3. Então, entra por 1, 2 e sai por 3, tá? Esse é o nosso problema. De dados, nós temos que em uma das entradas, qualquer uma delas eu vou chamar a entrada 1, tá? Ele entra um M ponto de 5 kg por segundo, esse é o fluxo de massa que entra, de ar, a 500 graus Celsius. Então, entra aqui 500 graus Celsius. E na saída, ele sai, o que eu vou chamar de 3, 8 kg por segundo, com 400 graus Celsius. Em 2, ele não diz, tá? Todo mundo está 1 atm. Vamos procurar, então, as simplificações que eu posso fazer na equação, nesse caso. Tá aqui a equação. A primeira simplificação que eu posso fazer, ele diz que isso aqui está em regime permanente. Regime permanente quer dizer que nenhuma das propriedades varia com o tempo no teu sistema. O meu sistema de análise é um misturador. Então, estou desenhando aqui um volume de controle. Esse é o meu volume de controle, tá? Se as propriedades não variam com o tempo, eu não tenho derivadas temporais. Então, esse cara cancela e essa primeira parcela já some. Então, a minha equação, a primeira simplificação, que eu vou chamar de 1 aqui, é regime permanente. Qualquer derivada com o tempo fica zero. Essa é a primeira simplificação. Ele está procurando a velocidade média na entrada com 5 kg por segundo, ou seja, ele está procurando quem seria V1 médio aqui e V3 médio aqui. Se eu estou usando propriedades médias, a velocidade média, essa minha integral eu posso, na verdade, usar de outra forma. Eu não preciso fazer o cálculo da integral. Se eu considero que a minha velocidade é média, a minha integral some. Então, 2, eu vou considerar velocidades médias. E quando eu faço isso, a minha integral de densidade, velocidade, produto escalar com área, vira, na verdade, a densidade, que eu vou considerar a média também na seção, a própria velocidade, e aí eu vou botar agora um tracinho de médio em cima, e a minha área. A integral vira isso aqui. Eu vou chamar de I, porque daí eu tenho para 1, para 2, para 3. Então, essa é a minha segunda simplificação. Beleza. Agora, eu já posso resolver isso aqui. O que ele está procurando é o valor da velocidade média. Então, são essas velocidades. Estou trabalhando com ar. Então, uma terceira consideração que eu vou colocar aqui. Ar igual gás ideal.
porque o ar atmosférico ele é, na maior parte das suas condições, gás ideal. Então tá tudo certo. Agora eu vou começar a resolver, tá? Aquela equação eu já zerei a primeira parte, então eu tenho duas entradas e uma saída. Vou pegar e continuar aquela integral. Então seria a integral em 1 de ρ1 V1, área 1. Nota que eu tirei o meu produto escalar e tirei os vetores, porque eu estou dizendo já que a minha velocidade na primeira área, tá aqui o primeiro caninho, ela está entrando média, então ela está entrando nesse sentido assim. E ela faz, então, com o meu vetor área, ela faz 0 ou 180 graus. No caso 180, ele daria, então, negativo, que é esse cara aqui que vai entrar. Então, o meu primeiro, ele tem um menos aqui na frente. Porque eu sei que ele vai dar 180 graus com quem está passando, que é massa entrando de acordo com a convenção que eu falei, tá? Então, esse cara aqui vai dar a convenção do slide anterior, V1, produto escalar, ds1, menor do que zero. Massa que entra. Mais a segunda entrada, em 2, também vai dar negativo, porque na segunda ele também está entrando. ρ2, V2, ds2. E mais a terceira integral, e essa dá positivo porque está saindo, ρ3, V3, ds3. Tudo isso igual a zero. Vamos sumir com esse meu 180 aqui para ser melhor de ver. Então, essa é a minha equação. Beleza. Quando eu uso a hipótese das velocidades médias, eu posso tirar a integral e puxar todo mundo para fora, porque eu vou dizer que todo mundo é médio. Então, isso aqui vai dar igual menos ρ1, V1 médio, nota que é médio, não é mais vetor. Área 1, sumiu o Dzinho porque eu estou fazendo já a versão integrada. Menos ρ2, V2 médio, área 2, e mais ρ3, V3 médio, área 3. Essa é a equação que eu estou procurando. Nota que isso aqui é equivalente a eu dizer M.1 que está entrando, M.2 que está entrando, M.3 que está entrando igual a zero. Ou seja, tudo que entra é igual a tudo que sai. Entra em 1, entra em 2 e sai em 3. Regime permanente igual a zero, tá? Então, é a mesma coisa. Falta só eu tirar esses valores. Na verdade, se você for ver algum desses valores eu já tenho, porque em 1 ele entra 5 kg por segundo, em 2 eu não sei, mas eu posso tirar daqui, em 3 sai 8. Claramente, em 2 ele entra 3 kg por segundo, tá? Mas o que o exercício procura, na verdade, é a velocidade e não o fluxo de massa. Então, agora eu tenho que dar um jeito de achar a velocidade. É só continuar aqui. Então, continuando da equação anterior, eu tenho menos ρ1, velocidade, área, menos ρ2, velocidade, área, mais ρ3, velocidade e área igual a zero, tá? Lembrando que eu tenho os valores de S1, S2, S3, eles são iguais a 0,3 metros quadrados do enunciado. Beleza. Os ρs é que tá me faltando, então, na verdade, nota que eu preciso saber quem é ρ1, ρ2 e ρ3 são as variáveis que estão faltando. Como ele só quer saber a velocidade em 1 e em 3, eu, na verdade, só preciso do ρ1 e do ρ3. Isso daqui sai do fato de que eu sei, ou estou assumindo, que esse ar se comporta como gás ideal. Então, a equação PV igual a MRT é válida, ou o seu formato de P igual ρRT. Daqui eu saio com o ρ. Se eu faço para P1, ρ1, T1, nota que o R é o mesmo, porque o gás é o mesmo. E P3 igual a ρ3, RT3. Então, daqui que vai sair. Aqui no caso 1, a gente tem ρ1 igual P1 sobre
T1. P1 é 1 atm. 1 atm em Pascal dá 101.325 Pascal, sobre constante do gás 287 e temperatura, que tem que estar em Kelvin, 500 mais 273. Isso daqui vai dar um ρ1 de 0,457. Então, isso aqui vai dar para nós 0,457 quilogramas por metro cúbico. Cuidado, isso aqui tem que estar em SI, porque esse aqui está em gás ideal. Então, nós temos Pascal, que é a pressão, sobre Joule, quilograma Kelvin, que é o R, e Kelvin, que é a temperatura. Lembrando que Pascal é equivalente a Newton por metro quadrado. Se você põe todo mundo no SI, aí isso aqui vai dar certinho quilogramas por metro cúbico. Cuidado que o gás ideal tem que estar sempre no SI. Beleza, essa é a primeira densidade. Se eu faço a mesma coisa para ρ3, P3 sobre RT3, pressão é a mesma, ele está 1 atm, 325. O gás é o mesmo gás, então a constante do gás é a mesma, porque a constante do gás só depende da massa molar. E a temperatura, ele está em 400 Celsius, mais 273 para virar Kelvin. Aqui nós vamos ter um ρ3 de... vamos ver quanto é que fica esse, 0,524. 0,524 quilogramas por metro cúbico. Beleza, esse é o ρ3. Daqui eu tiro as minhas velocidades. Então, vou tirar primeiro a minha primeira velocidade. Eu tinha aqui ρ1 vezes a velocidade média 1 vezes a área 1 é igual a 5 kg por segundo. Então, eu tenho que o meu velocidade média vai dar esse meu m.1, que é o 5, que divide pelo ρ1, área 1. Isso aqui dá 5 sobre 0,457, 0,3, que é minha área. A velocidade média na primeira seção é 36,47 metros por segundo. Nota que, novamente, as unidades têm que combinar sempre. Então, velocidade tem que dar metro por segundo. O 5 é quilogramas por segundo, que é fluxo de massa. O ρ é quilograma por metro cúbico. E a área é metro quadrado. Então, tu nota que realmente o que vai sobrar aqui, sobra esse metro aqui, sobra esse segundo aqui, o metro sobe, isso aqui dá metro por segundo. Check, tá? Unidade certinha. A mesma coisa a gente faz para velocidade média na saída. Então, vai dar velocidade média na saída, fluxo de massa na saída, sobre densidade na saída, área na saída. Sai 8 kg por segundo, a densidade é 0,524 kg por segundo, desculpa, kg por metro cúbico, e a área é a mesma área, 0,3. Isso aqui vai dar uma velocidade média de 50,89 metros por segundo. Beleza, e esse daí é um exemplo de conservação da massa para gás ideal.